Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos. Declaro aberta essa audiência pública para debater sobre o processo do CIMUB 2026. Acompanha a mesa dos trabalhos o secretário de Educação, Elcio Carvalho dos Santos, acompanhado pelo responsável pelo CIMUB, da Secretaria de Educação, professor Oscar Sedânio Júnior. Também se faz presente aqui na mesa dos trabalhos a presidente do CIMUB, a senhora Juliana Ruiz. E também o procurador-geral do município, Dr. Paulo Sérgio Araújo Tavares. E registro ainda a presença dos assessores. A senhora Paula Bila, assessor parlamentar da vereadora Zelinda Pastora, Adriana Moretti, chefe de gabinete do vereador Bilili, e Ivete Monteiro, assessora parlamentar do vereador Moisés Pirulito. Eu também registro aqui a presença do diretório acadêmico de medicina, Benedito Monteiro, né? Que também é o pessoal da medicina que está aqui. Alguns pais também estão aqui presentes e outros que mandaram, inclusive, algumas perguntas para a gente. Você que está me acompanhando pela internet, é importante que você que participe dessa audiência pública, né? Nessa audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes. Após a explanação dos senhores vereadores presentes, farão os seguintes questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria, então, pessoal da medicina, atenção. Do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos, fazendo perguntas sobre o tema dessa audiência, no caso é o CIMUB. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí com o pessoal da assessoria, do cerimonial, mesmo próximo às fileiras, encerrando a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara também poderá participar enviando o seu questionamento via WhatsApp no 3625-9501, 3625-9501. E para que os nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evite apartes, interrupções, aqueles que estiverem fazendo uso da palavra. Então, neste momento, passo aqui então a palavra para o nosso secretário Elcio e professor Oscar, que vão falar um pouquinho sobre a questão do CIMUB 2026. Boa tarde a todos. Prazer poder estar participando, né, dessa audiência tão importante para o município de Taubaté, né, uma política pública muito bem pensada, né, a qual a gente defende, é a premissa do prefeito Sérgio Vitor, que essas, né, políticas públicas ocorram, né, no município, principalmente para a gente contemplar, né, os estudantes aí que sonham com cursos onde a gente tem que fazer um aporte um pouco maior, principalmente medicina, direito, arquitetura, são os cursos mais procurados. E a gente tem uma série de situações para colocar hoje aqui para vocês, apontamentos muito pertinentes. E o Oscar, né, o nosso representante do CIMUB lá na Secretaria, vai poder discorrer um pouco mais para vocês aqui, né, sobre o tema, junto com a Juliana, presidente do CIMUB, e qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecê-la. Passo a palavra, Oscar. Boa tarde, meu nome é Oscar, trabalho na Secretaria de Educação, tomo conta aí desde 2024 da parte administrativa do CIMUB, né? Vou trazer para vocês aí uma apresentação, tá? Elaborei ali para tirar dúvida de alguns pontos. Também vou fazer no finalzinho uma prestação de contas simples aí, para a gente estar dentro do que está acontecendo no CIMUB hoje, tá? E depois a gente abre para as perguntas que forem necessárias, a gente vai tirando as dúvidas aí que aparecerem. Palavra à senhora Juliana, que é presidente do CIMUB, depois o Dr. Paulo também, que vai falar um pouquinho. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço o convite para a gente estar debatendo aqui as questões referentes ao CIMUB. Eu sei que acho que todo mundo muito apreensivo referente ao processo do CIMUB, mas a gente vai esclarecer as dúvidas
quanto à suspensão temporária do CIMUB atualmente, tá bom? Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Douglas. Gostaria de esclarecer que a Procuradoria-Geral do município está atenta a esse processo, está trabalhando na defesa da constitucionalidade da presente lei e que o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade já foi marcado para o próximo dia 1º de abril. Então, nós vamos aguardar até o dia 1º o posicionamento do Tribunal de Justiça e tomaremos, a partir de então, todas as medidas aí que forem pertinentes à solução do caso. Então, vamos acompanhar agora a apresentação do professor Oscar. Pessoal, vou fazer uma apresentaçãozinha aí do CIMUB, tá? Alguns pontos aí importantes sobre essa paralisação aí que nós tivemos aí do CIMUB, ok? Então vamos lá. Suspensão do processo seletivo 2026, tá? Em novembro de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça ajuizou uma ação de constitucionalidade no nosso artigo 2, inciso 1º, da nossa lei 334 do CIMUB, tá? Que exigia a residência mínima de 5 anos em Taubaté para a participação do programa, tá? A desembargadora Márcia concedeu uma liminar suspendendo o dispositivo por atender às exigências que ferem os princípios da impessoabilidade, razoabilidade e igualdade, podendo configurar barreira discriminatória. Então, a Procuradoria entrou com essa ação, né, que suspendeu esse trecho da nossa legislação, né, dizendo que seria uma barreira discriminatória, né, a gente não contemplar os munícipes de outras cidades, contemplar os munícipes só de Taubaté, tá? Essa decisão judicial impactou diretamente a execução do processo seletivo, que já se encontrava em fase avançada de preparação. Então, em novembro do ano passado, a gente já estava preparado com o processo já pronto para soltar, né? O edital já estava pronto, a estrutura do sistema de inscrição também já estava pronto, um doc para recebimento dos documentos também já estavam prontos, mas devido a essa decisão, né, que também impactaria no nosso edital, a gente definiu aguardar, né, para ver se saía alguma decisão até janeiro, mais ou menos, né, se saía alguma coisa até janeiro, tá? Em janeiro, o Conselho, né, fez uma reunião, né, o Conselho de Administração do Fundo Municipal de Bolsa de Estudos, fez uma reunião e deliberou a não abertura das inscrições até o julgamento das ações, tá? Então, eu me reuni ali com a Juliana, mais alguns participantes, e diante dessa ação, nós definimos pela não abertura naquele momento do processo seletivo, tá? Dos principais, né, dos principais fatores aí, a insegurança jurídica, né, porque o nosso edital estava baseado na lei, risco de descaracterização da finalidade do programa. Então, assim, a gente entende que o programa do CIMUB foi feito para os munícipes de Taubaté. Se a gente abre isso para qualquer município, né, de qualquer cidade do Brasil, descaracterizaria o programa, que foi feito para o município de Taubaté com a verba de Taubaté, tá? Então, esse foi o segundo ponto. Terceiro ponto, a impossibilidade operacional de visitas sociais fora do município.
uma das fases do CIMUB é fazer a visita social. Então, a partir do momento que ele é contemplado, né, na primeira fase, que é a fase de análise de documento, ele vai para a visita social. E a gente não tinha como operacionalizar isso, né? Imagina uma pessoa que veio de outro estado, vamos lá, do Piauí, veio para cá para fazer o curso de medicina. Como que a gente ia na casa dessa pessoa para fazer a visita social, para ver se compunha, né, o requisito que é a renda, a quantidade de pessoas que moram na casa, né? Como que a gente ia fazer essa demanda, né? Sair daqui do município de Taubaté para ir para outros municípios fazer a visita social, né? Uma vez que essa visita social está na lei, Um outro impeditivo aí era o aumento descontrolado da demanda, tá? Então hoje no CIMUB, né, pelo histórico que a gente tem aí 70, 77 bolsas por ano, tá? Se a gente abre para todos os municípios, a gente não sabe quantas pessoas vão fazer essa inscrição. Então pode dar um descontrole na nossa demanda, tá? Necessidade de prever o equilíbrio financeiro das bolsas já concedidas, tá? Isso é importante porque, por exemplo, tá, o munícipe que recebe uma bolsa, ele não recebe uma bolsa anual, ele recebe uma bolsa até o final do curso. Agora imagina o CIMUB ter que bancar, né, uma bolsa de uma pessoa que não é do município de Taubaté, custear, né, o estudo dessa pessoa com dinheiro de Taubaté durante 5, 6 anos. Então eu ficaria 5, 6 anos pagando para essa pessoa, né, que não é de Taubaté, né, estudar, que possivelmente depois que forma, volta para a cidade e a gente não tem retorno nenhum no município. Tá? Então essa também foi um parâmetro levantado pelo Conselho, né, para a paralisação. E a garantia da segurança administrativa e legislativa, né? Então a gente queria garantir aí que quando abrir o processo seletivo do CIMUB, que não tenha intercorrência, do que a gente abrir e aí depois entrar um mandado de segurança, ter que paralisar todo o processo, tá? Então foi por esses motivos que não houve abertura aí em 2026 do CIMUB, até então, tá? Ratificação do Conselho. O Conselho de Administração ratifica a decisão em manter a suspensão temporária do processo seletivo até o desfecho da decisão judicial. Abrir o CIMUB para candidatos de todas as cidades do país descaracteriza a essência do programa, cujo objetivo central é beneficiar e investir exclusivamente no município de Taubaté. Diante do impacto da liminar na execução do programa, a administração municipal tomou as medidas cabíveis para defender a legislação vigente. Então o CIMUB preparou uma documentação, né? A Procuradoria solicitou para a gente uma documentação para eles embasarem a nossa defesa, né? Em janeiro mesmo a Procuradoria entrou com a defesa, já fizemos a defesa, só que até o momento ainda não saiu esse julgamento, tá? Então a gente está aguardando aí esse julgamento para tomar as próximas decisões. Eles podem ser favorável ou desfavorável. Tá? Então, só finalizando essa parte para a gente passar depois para uma questão mais administrativa, o CIMUB ele está suspenso, né, temporariamente até que essa decisão saia, né? Pode ser que saia, né, para agora, né? Saindo essa decisão favorável para o CIMUB, a gente reúne o Conselho e verifica a possibilidade de abrir esse processo seletivo agora em 2026, para o segundo semestre. Dependendo de quando sair essa decisão, também não seria viável abrir ainda esse ano. Vamos lá, digamos que a decisão saia em setembro, agosto, setembro. O processo seletivo do CIMUB, ele dura mais ou menos 4 meses, tá? É 1 mês de inscrição, depois a gente tem 1 mês para conferir a documentação, depois tem mais
uns 30 dias para fazer a visita social, né? Que aí o pessoal depende de carro da prefeitura para levar, fazer a visita. Normalmente a gente demora uns 30 dias. E dentro desses 3 meses ainda tem a questão, né, de recurso, a gente tem que abrir prazo para recurso, 1 semana para recurso. Então o processo do CIMUB levaria praticamente 4 meses. Então, dependendo da data dessa decisão judicial, né, a gente está pensando ou abre, né, se a decisão for mais recente, a gente pode abrir para o 2º semestre, mas se a decisão demorar muito para sair, talvez só no começo de 2027, mas isso ainda, né, vai depender da decisão judicial. Então a gente está nesse aguardo. A gente também aventou uma possibilidade de mudar a nossa legislação, tá? Pensamos em vários formatos, tá? Mas ainda não chegamos a um consenso, caso o CIMUB perca, né, esse artigo, né, da legislação. Então teria que reestruturar, né, a legislação para poder atender ao município de Taubaté. Então a gente está ainda em estudos, não temos, para falar bem a verdade, isso definido ainda, tá? Agora, só para alguma atualização, tá, de vocês, hoje, em 2026, o CIMUB conta com 251 alunos. Então são 251 munícipes de Taubaté que são beneficiados pelo CIMUB, tá? A gente tem aí a categoria financiamento, 160 pessoas, na categoria custeio, 74, na categoria PCD, temos 7, na categoria técnico, temos 7, EAD, 2, e Bolsa Servidor, que é uma bolsa antiga, ainda tem uma pessoa que é da legislação antiga ainda, tá? Em média, nós temos aí, são 77 bolsas, né? Se a gente pegar uma média de 2023, 2024 e 2025, então a gente tem uma média de 77 contemplados, né, por ano aí no CIMUB, tá? Então 2023 temos na faixa aí de 77, 2024 acho que foi 74 e 2025 acho que foi 78 nessa faixa. Então é um 70, 77 mais ou menos a faixa anual de bolsistas pelo CIMUB. Esses 251 bolsistas do CIMUB, eles consomem, né, da fonte 1, né, do recurso municipal, cerca de R$490 mil mensais. Tá? Então, todo mês o CIMUB, né, tem que disponibilizar aí R$490 mil mensais para custear essas 251 bolsas, né, que o município tem, que são bolsas que já foram dadas em anos anteriores. Tá? Dessas bolsas, desses 490 mil, 400 mil é na modalidade financiamento aproximadamente, tá? 88 mil na modalidade custeio e 6 mil na qualidade técnico. Continuando, agora a nossa previsão anual, tá? O que o CIMUB gasta por ano, tá? A nossa lei orçamentária de 2024 disponibilizou aí para o CIMUB cerca de 6.725.000. Tá? Em 2025 nós temos 6.604.000. E para 2026 nós temos 6.584.000. Então a média desses 3 anos aí fica em torno de 6.500.000, 6.600.000, o total de verba do CIMUB. Desses 6.500.000 que vem para o CIMUB, uma parte ela é destinada para as bolsas pré-existentes, que é para a gente pagar as bolsas que foram dadas lá em 2025, 2024, né? Como eu falei, quando o munícipe ganha a bolsa do CIMUB, ele vai até o final do curso. Então, hoje, por exemplo, de um aluno de medicina que entrou no 1º ano, eu estou pagando um aluno que ganhou bolsa há 6 anos atrás. Então, ele ainda custa para mim hoje, tá? Então, aí a gente gasta aproximadamente cerca de 5 milhões para as bolsas já pré-existentes, tá? Para ser mais exato aí, no ano de 2025, nós gastamos 4.900.000 com bolsas pré-existentes, tá? E dos 6 milhões que é a arrecadação total, sobrou 1.600.000 para as novas bolsas. Para 2026,
né? O nosso orçamento é de 5 milhões e 500, tá? Para as bolsas já existentes, nós temos aí 5 milhões e 170 mil. Vai sobrar para 2026, caso haja a abertura do CIMUB para 2026, a gente tem aí cerca de 1 milhão e 400 para distribuir em novas bolsas, tá? Para vocês terem ideia, o que seria esses 1 milhão e 400 em bolsa, tá? Então, a previsão para 2026 que a gente tinha feito lá atrás, tá? Era porque o CIMUB conseguiria dar em torno de 65 bolsas de estudos, tá? Então, esse 1 milhão e 400, né? A gente ia dividir entre 1 milhão aproximadamente para o financiamento, né? 260 mil para o custeio e 65 mil para o curso técnico, tá? Então, daria mais ou menos aí 40 bolsas para os cursos de financiamento, 15 bolsas para os cursos de custeio e 10 bolsas para os cursos técnicos, dando um total de 65 bolsas, tá? Isso é um valor estimado, tá? Pode ser tanto mais para cima quanto mais para baixo, dependendo do curso que a gente tiver, né? Hoje em dia, se você pegar um aluno de medicina, ele equivale mais ou menos a 3 ou 4 alunos de outro curso. Se ele ganhar uma bolsa de 50%, a gente tem que disponibilizar aproximadamente R$5 mil por mês. E tem cursos que ganham a bolsa de 50%, que é um curso que vale R$2 mil, que a gente disponibiliza 1.000. Então, um aluno de medicina, ele custa, entre aspas, né, 5 alunos de outros cursos. Então, por isso que é um valor estimado de bolsas aqui, tá? Então, a gente estimula. Tivemos um problema aí com a energia, mas vamos retomar os trabalhos. Antes de retomar os trabalhos, quero agradecer a presença da vereadora Vivi da Rádio, que se faz presente, a Thaís Freitas, também assessora parlamentar do vereador Neneca, a Simone Palhares, chefe de gabinete do vereador Bonerge, também se faz presente. Vamos continuar, professor? Vamos lá. Vamos continuando aí rapidinho, finalizar aqui para vocês. Só mais um dado, né, que eu achei importante colocar aí na apresentação, desde 2024, que o CIMUB está na educação, a gente tem feito alguns levantamentos de dados e guardado todas as informações que a gente tem, né, de curso, porcentagem, valores, né, e eu trouxe aí num último slide aí, os cursos mais procurados no CIMUB, tá? Então, a gente tem aí medicina, 16% do total de bolsas, 16% é medicina, 16% também em direito, 10% em fisioterapia, 8% em enfermagem, 4% arquitetura e urbanismo, 4% engenharia civil, 3% odontologia e 3% nutrição. Então, esses são os cursos mais procurados no CIMUB entre 2024 e 2025, tá? Para finalizar, né, queria esclarecer, né, até para a população, que a abertura do CIMUB 2026, ela não foi por conta do CIMUB em si, tá? Nós estávamos com toda a programação separada, já tudo organizada para sair o edital, né? Mas infelizmente tivemos essa ação, né, que suspendeu aí um trecho da nossa legislação, né? E aí, com essa insegurança jurídica que a gente teve, logicamente, o nosso edital baseado na legislação, foi por isso que o CIMUB, né, optou-se por suspender momentaneamente esse processo seletivo de 2026, para a gente ver, né, o que esse julgamento traria para o CIMUB, né? Se seria favorável ou não, tá? Então, a gente está com os valores, né, reservados, né, eles já foram empenhados, está na conta do CIMUB. Se for possível esse ano ainda, né, dependendo da data dessa decisão, se for possível esse ano, nós vamos abrir o CIMUB 2026. Se o Conselho definir que não é possível pelo tempo, né, se ficar muito perto do final do ano que vem, a gente deixa para abrir no começo de 2027. Tá? Mas isso vai depender, não depende exclusivamente do CIMUB, né? A gente está dependendo aí dessa ação judicial, do desfecho, né, dessa ação aí de inconstitucionalidade que
que pegou a nossa legislação aí, tá? Mas o interesse é na abertura, tá ok? Eu acho que é isso, né? Em nome da secretaria agradeço a atenção de todos e caso tenha algum esclarecimento que eu possa dar, vou ficar aqui à disposição. Vereadora Vivi, a senhora quer falar alguma coisa? Boa tarde, parabenizar o vereador Douglas Carboni, que milita muito nessa pasta do CIMUB há muitos anos, 3 mandatos que eu estou com ele, que eu acompanho. Parabenizar por essa audiência, essa preocupação que realmente nós temos que ter com nossos alunos. Foram vários alunos que fizeram, né, a inscrição do CIMUB. É um desafio ser aprovado por conta de uma vírgula, às vezes o aluno deixa de ser contemplado e anseia. Muitos pais aí venderam até imóveis para pagar matrícula, mensalidade, esperando realmente o CIMUB. E aí vem essa notícia que a gente não vai ter o CIMUB, é uma preocupação muito grande para os pais. Eu particularmente concordo que a gente não tem que contemplar outras cidades. Concordo plenamente, né, que o morador de Taubaté que veio para cá comprovar também tempo de residência, eu também concordo. Senão todo mundo vai mudar para cá e em 6 meses já tem direito. E a gente não está no momento financeiro até para a gente arcar com outras cidades. Então eu concordo com isso, mas a gente tinha que brigar para que administrativamente a gente conseguisse contemplar os nossos moradores da cidade de Taubaté até que se resolvesse qualquer outro tipo de problema na justiça. Eu não tenho conhecimento jurídico disso, peço perdão até por essa fala, me corrijam se eu estiver errada, se isso pode acontecer, mas fica aqui registrado só a minha preocupação mesmo com os moradores da cidade, pessoas que estudaram tantos anos para fazer medicina, contando com o CIMUB e acabaram se frustrando com essa notícia. Eu fico muito triste, eu acho que isso não pode acontecer e tem que ter, né, um plano B, uma medida, uma mediação que consiga parcialmente resolver esse problema. Mais uma vez, vereador Douglas, parabenizo Vossa Excelência, que vem brigando há muito tempo sobre isso, inclusive agora com essa suspensão do CIMUB. Obrigado pela oportunidade de poder falar. Agradeço a vereadora Vivi, eu vou falar ali na tribuna para fazer as perguntas. Vereadora Vivi, pode tomar a presidência, por favor? Senhora presidente, vereadora Vivi, conhecendo todos os componentes da mesa dos trabalhos, eu quero dizer que eu sou fruto do CIMUB. O que é fruto do CIMUB? Eu fui bolsista. Meu pai é jardineiro, a gente sem condições de fazer faculdade, muito caro, e eu fui contemplado com uma bolsa CIMUB. Então eu sou fruto do CIMUB, por isso que eu acredito nesse programa muito. Meu pai é jardineiro, inclusive para fazer a matrícula. Por que eu estou brigando muito e continuo brigando pelo CIMUB? Porque para fazer a matrícula minha na faculdade, meu pai teve que vender uma máquina de cortar a grama dele para juntar o dinheiro e para que a gente pudesse pagar a matrícula. Eu estou com alguns pais aí, alguns alunos, inclusive muitos que estão acompanhando pela TV Câmara e vão acompanhar, porque muitos estão trabalhando nesse horário, que estão desesperados. Que essa esperança de pagar a faculdade era uma questão do CIMUB. E vou além, vereadora Vivi. O CIMUB não está dando mais nada para ninguém, porque a Bolsa Financiamento, você tem que devolver para o CIMUB. E aí que bom o procurador-chefe está aqui. Eu quero saber cadê a conta do CIMUB, porque a gente tem um conselho de bolsa, há muito tempo eu venho falando, e a gente tem um fundo municipal de bolsa, criado por um decreto, e se eu perguntar quanto que tem nesse fundo, eu não sei. Quanto tem de dinheiro. Porque a intenção do fundo era para ele se sustentar. Porque você que é contemplado com Bolsa CIMUB em Taubaté, você tem algumas modalidades.
Você tem a modalidade estágio, que daí você presta um serviço e você paga pelo seu trabalho, no seu estágio. Você tem a bolsa financiamento, que você ganha, né, entre aspas, naquele momento o financiamento que vai de 20% a 100%, conforme a avaliação social, que você pode pagar em trabalho ou em dinheiro. Lembrando, quem pagar em dinheiro, você paga com juros e correção monetária por esse período todo, então nós não estamos falando de nada de graça, nada de graça. E você tem uma bolsa custeio, que é você ganha essa bolsa e não tem que devolver nada para o conselho, na verdade para o fundo. E ainda você tem uma bolsa PCD, também que você não tem que devolver nada para o fundo, que é necessário, uma política importante. Então, quero fazer uma contribuição ao professor Oscar. O aluno não ganha nada do município. Ele é financiado pelo município. Ou ele devolve em trabalho, ou ele devolve em dinheiro. Que, por sinal, nessas últimas cobranças, desde o governo Saúde, foram protestados, o curador está aqui, não me deixa enganar, porque deviam o CIMUB. Dívidas altíssimas, viu, Ivete? Você que milita no CIMUB. Então, ou o aluno paga, que eu acho justo, paga em trabalho ou paga em dinheiro, mas paga para o conselho. Então, nós estamos falando de uma política pública em Taubaté. E falo, vereadora Vivi, porque desde a época do Diretório Central dos Estudantes, fazia parte do conselho do CIMUB. E as maiores denúncias que foram feitas do CIMUB à época, foi do meu gabinete que saiu as denúncias de bolsa de estudo. Inclusive gente dessa cidade que teria condições de pagar. Deus a tenha em bom lugar, Marilda Prado, um dia me liga desesperada. A denúncia que eu fiz, antigo jornal Contato, que tinha na cidade de Taubaté, a bolsista do CIMUB 100% estava alugando apartamentos, coberturas em Ubatuba. Olha como Taubaté é pequeno, né? E aí eu olho no nome, oxe, mas essa menina é bolsista do CIMUB? Com bolsa 100%? Com apartamentos, cobertura, alugando em Ubatuba. Eu falei para a Marilda, pelo amor de Deus, nós estamos lutando para fazer com que essa bolsa seja para as pessoas que precisam. Como que uma pessoa que está alugando apartamentos, cobertura em Ubatuba, e não era apartamentinho não, era cobertura em Ubatuba, tem bolsa CIMUB? Estamos errados, o cálculo não está batendo. E não era nem curso de medicina, era um curso de direito. Mas falar do CIMUB para mim me custa muito caro, porque eu faço parte desse processo, eu fui bolsista. E a minha preocupação é o tempo, é o sonho das pessoas, é o endividamento das famílias. Muitos não terão condições de fazer as suas rematrículas no segundo semestre. E aí eu falava com o procurador ali, doutor Paulo, que eu tenho um respeito muito grande, o que será da decisão no dia 1º? Será que nós pensamos num plano B para resolver o problema do nosso aluno? A gente tem que já, vereadora Vivi, pensar já, né? E vou além, o secretário está aqui, o secretário Elcio, e também o professor Oscar, a gente já tem que ter um plano B. E vou falar para você que me entende, que está me acompanhando, e para que as pessoas, porque a gente não sabe o que vai sair da cabeça da desembargadora. Qual a jurisprudência que ela vai usar? Se ela for favorável à prefeitura, retomamos o processo da nossa lei do CIMUB, ok. Mas a gente já tem que ter um plano B, até porque a própria lei do CIMUB fala que a regulamentação, as organizações podem ser feitas por decreto pelo prefeito municipal. Se isso é um obstáculo para nós em incluir os nossos aqui, nós temos que buscar um caminho legal, constitucional, doutor, para tentar sanar esse problema. Tem uma senhorinha que está ali, que deve ser vó ou tia de alguém que está fazendo CIMUB. Com certeza a família se endividou para poder o filho, o neto,
sobrinho fazer uma faculdade, principalmente medicina. É esta a minha preocupação, vereadora Vivi. O pai, a mãe, o avô, o tio, vão todos lá no banco, fazem um empréstimo, tentam fazer de tudo para esse aluno fazer faculdade. E a esperança da família nossa, do taubatiano, é a Bolsa CIMUB. E aí eu vou pegar num artigo que é muito importante, que eu falei para o doutor ali. Comprovação de renda familiar por documento idôneo fornecido pelos empregadores, bem como pelas declarações anuais de imposto de renda, ou quaisquer outras formas por meio das quais o aluno ateste não possuir renda familiar capaz de financiar os estudos sem prejuízo e seu próprio sustento e de sua família. Sempre vai bater nessa questão da carência. E o aluno de medicina, de enfermagem, de odonto, de engenharia, é totalmente diferente a carência de um ou de outro. Por isso que a gente tem essa mudança, esse número de porcentagem de busca de bolsa. E aí, eu vou pedir uma pergunta para o procurador. Qual é o plano B que nós estamos tendo? Porque a gente não pode deixar de fazer CIMUB esse ano. Vereadora Vivi. Não pode. Se no dia 1º a gente tiver uma decisão favorável a nós, que acho difícil o Ministério Público não recorrer, a Procuradoria-Geral do Estado não recorrer, porque se ela perder aqui no dia 1º, ela vai recorrer ao STJ ou ao STF. E nós vamos esperar quanto tempo? As famílias vão esperar quanto tempo? Que a gente saia daqui com uma confirmação que nós teremos um plano B a partir do dia 1º. Olha, se a decisão do dia 1º não foi favorável à prefeitura, nós vamos fazer um plano B. Sabe por quê, Elcio? Tem uma expectativa de 150 famílias que querem fazer inscrição no CIMUB. Nós estamos falando aqui de 65 bolsas que o professor Oscar trouxe para a gente, que é um dado muito importante. Hoje a gente consegue enxergar isso. Mas a gente não sabe, hoje, o que nós vamos falar para essas famílias. Esses pais, muitas vezes aposentados. Se dia 1º a decisão for favorável a nós, ok, retomamos o CIMUB. Se não for favorável a nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos sentar e chorar em casa? Esperar o ano que vem? E se o ano que vem eles recorrerem ao STJ, ao STF? O que nós vamos falar para essas famílias? E olha que há anos eu milito no CIMUB. Anos. Estou aqui brigando, falando, insistindo, falando, e volto a falar novamente. O CIMUB não tem uma conta específica para que o aluno que foi contemplado com bolsa, financiamento, pague para os cofres públicos e vai direto para esse fundo. É que o Sampaio, o doutor Sampaio, não chegou para ele ainda esse tipo de denúncia. E eu venho falando há muito tempo isso. Se é um fundo municipal de bolsa de estudo, foi criado para isso, como é o fundo dos bombeiros, como é o fundo de proteção e bem-estar dos animais, como que se paga um valor dessas bolsas de financiamento que cai no cofre da prefeitura? Ela nunca vai se... E eu estou vendo aqui, ó, de 2024 para 2026, caiu em torno de mais R$100 mil os investimentos do CIMUB. Isso representa nas bolsas de curso técnico, mais de 10 bolsas de curso técnico, 100%. O gestor tem essas decisões, é quem tem a caneta na mão. O que a gente precisa saber? Sair daqui, eu entendo a situação da prefeitura, mas o gestor tem que ter plano A, plano B, plano C, plano D. Por isso que a gente tem várias secretarias, vários assessores, para pensar junto com a gente. Eu fiquei muito feliz, Elcio, você trazer o procurador. É muito importante, porque a solução tem que sair da procuradoria. Olha, prefeito, faça um decreto nesses moldes, nós vamos fugir dessa questão, tirar essa questão da residência em Taubaté, mas vamos buscar um caminho
legal e constitucional, como diz a vereadora Vivi, para atender os alunos. Que essa é a nossa função. Se nós, taubatianos, pagamos os nossos impostos para atender os nossos, com política de cesta básica, com política de moradia, com política de castração que a gente tem no Centro de Controle de Zoonoses, com política de assistência à saúde, porque passam nos nossos postos de saúde moradores de Taubaté que tem um cartão SIM, o cartão SUS da cidade de Taubaté. Não pode o cidadão de Tremembé, de Redenção, de Natividade, querer passar aqui no posto de saúde. Se nós temos essas políticas direcionadas especificamente para os nossos cidadãos de Taubaté, a gente precisa buscar um mecanismo legal, constitucional, para atender a questão da derrubada ou não derrubada desse artigo dentro do processo do CIMUB. Porque educação é muito importante. Educação de nível superior, eu acho que é uma abertura muito grande, inclusive, você que está me acompanhando, as bolsas CIMUB podem ser pagas em trabalho. Eu não sei porque não se faz uma ação forte. A gente tem uma fila de pessoas para fazer fisioterapia. Olha, você vê que o dado que o professor traz para a gente, uma grande quantidade de profissionais, futuros profissionais de fisioterapia, buscam a Bolsa CIMUB. Por que não se tem uma ação forte para que essas pessoas paguem em trabalho a serem formadas para atender a nossa demanda reprimida? São coisas que a gente vem falando aqui há muitos anos. Mas eu quero finalizar, senhora presidente, dizendo o seguinte: gostaria de ouvir do secretário, do procurador. Professor Oscar, só me enche de orgulho. Esses dados que o senhor passa para a gente era tudo assim, bagunçado. E hoje a gente consegue enxergar. Agora, a gente precisa, volto a repetir, do procurador-chefe, precisamos do fundo do CIMUB correto. Porque senão, quando o aluno voltar a pagar a prefeitura, que ele vai pagar em dinheiro, que o aluno de medicina prefere pagar em dinheiro, quando ele está formado, esse dinheiro precisa voltar para ajudar outro aluno a se formar. Senão ele cai num cofre da prefeitura, no Fonte 1 lá, e a gente nunca mais vê o dinheiro. Aí a gente nunca conseguiu sair dos 6 milhões de reais de investimento de bolsa de estudo. A não ser contra a ex-vereadora Graça, que foi presidente dessa casa, devolveu 2,5 milhões, e nós da mesa diretora exigimos do prefeito, na época Bernardo Ortiz, que colocasse no CIMUB, que chegamos a quase 9 milhões de reais de bolsa de estudo. A vereadora Graça devolveu esse recurso para a prefeitura, que a Câmara ia receber em publicidade, e falou: olha, sentou conosco. Eu fui uma das pessoas que mais encampei com a vereadora Graça para que devolvesse mesmo esse dinheiro de publicidade, para que pudesse investir no CIMUB, e nós chegamos a 9 milhões de reais. Mas a gente precisa ter um fundo. Eu preciso pedir o extrato para a prefeitura, porque se eu pedir o extrato para a prefeitura do fundo do CIMUB, não tem R$1 lá. E eu não consigo controlar, e o meu papel aqui é fiscalizador. Mas, doutor, eu queria uma solução. Se dia 1º o desembargador falou: não, o artigo é inconstitucional, o que nós vamos fazer? Nós vamos recorrer ao STJ? Nós vamos esperar mais um ano? Ou a gente vai ter um plano B para a gente atender as famílias que estão esperando a bolsa de estudo? Muito obrigado, são essas as nossas considerações. Vereador, partilhamos da sua preocupação e eu vou me ater aqui apenas ao aspecto jurídico, uma vez que a formulação dessas políticas públicas, elas não ficam a cargo da Procuradoria-Geral do município. A tese que vem sendo debatida na ação direta de inconstitucionalidade, ela nos assusta muito porque ela afronta o Pacto Federativo. Ela entra numa seara exclusiva do município, que é a de formulação das políticas públicas locais. Vejamos, o fornecimento de bolsas de estudo para o ensino superior no âmbito municipal, ele não se confunde com o direito
fundamental, não é uma obrigação do município. Trata-se de uma política pública complementar, que visa atender o interesse do cidadão taubatiano e é custeado com os tributos que são pagos pelo taubatiano. A tese que foi levantada pelo Ministério Público, ela viola diretamente o Pacto Federativo, ela viola as questões orçamentárias do município e nos traz uma preocupação em relação a diversas políticas públicas, como, por exemplo, as relacionadas à moradia. Será que, a partir do resultado desse julgamento, o município de Taubaté terá que abrir a possibilidade para que qualquer pessoa residente em outra cidade tenha direito a participar do programa de moradia habitacional do município? O mesmo vale para a cesta básica ou outras políticas públicas de interesse local. Do ponto de vista jurídico, a nossa recomendação é que se aguarde o julgamento da ação, já está agendado para o dia 1º de abril, às 13h30, perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, e a depender do resultado, a Procuradoria vai interpor aí os recursos pertinentes. Em relação à eventual alteração do decreto, nós temos que nos atentar ao seguinte: qualquer decreto, ele obrigatoriamente tem que observar aquilo que está previsto em lei. Então, o decreto ele não pode trazer inovações ao texto legal. Então, todos os requisitos estabelecidos em lei para a seleção do aluno, eles devem ser reproduzidos na íntegra no decreto. E ao não aplicarmos esta restrição, essa exigência, melhor dizendo, de residência de no mínimo 5 anos, obrigatoriamente nós estaremos abrindo as portas para que qualquer um que resida em outra cidade possa concorrer e vir a ser beneficiado com a Bolsa de Estudos. Nós não teremos qualquer garantia de que apenas o cidadão de Taubaté será aí beneficiado com este programa. Daí a nossa preocupação. Eu vou aproveitar, vou passar a palavra ao secretário de Educação, que ele vai poder aí explanar um pouco melhor sobre eventuais alternativas em relação ao CIMUB, até que juridicamente nós consigamos solucionar essa questão. Obrigado. A gente tá pensando nessa questão já há um bom tempo, né? Desde quando saiu essa ação de constitucionalidade, a gente já vem pensando em alguma saída, né? A gente já pensou na questão de tirar os 5 anos de residência e solicitar que o aluno, um dos requisitos, né, é que o aluno tenha cursado o ensino médio em Taubaté. Então a gente tiraria esses 5 anos. Só que aí sim, eu não sei se juridicamente isso seria possível, né? Porque daí o ensino médio são 3 anos. Então, entre aspas, ele moraria em Taubaté nos últimos 3 anos. Então a gente colocar, né, tirar essa questão dos 5 anos de moradia e o aluno, né, ter cursado o ensino médio em Taubaté. Porque normalmente ele já sai do ensino médio e já vai para a faculdade. Então a gente teria aí no mínimo 3 anos de moradia em Taubaté, né? Mas eu não sei se isso seria legal, né? Ou se cai na mesma via. A gente estaria meio que falando a mesma coisa com outras palavras, entendeu? Então precisaria sentar e analisar isso com o jurídico, né? A questão também do ensino fundamental, né? Ter estudado o ensino fundamental, o ensino médio em Taubaté. Então a gente está pensando em algumas situações, mas para falar bem a verdade, todas as situações que a gente analisa, acaba que cai sempre na mesma contradição. A gente não sabe se essa proposta também, né, estaria fora, né, como fora da Constituição, como está na ADIM, né? Então a gente tem algumas ideias, mas como aí está em um julgamento aí dia 1º, a gente ainda vai entrar em reunião depois do dia 1º para verificar essas situações. Poderia ser plausível isso, né? Mas aí teria que a gente fazer uma consulta para a Procuradoria para verificar essa análise, né? Se possível, ou uma outra ideia. Confesso que a gente já sentou, já pensou em bastante coisa, eu, a Juliana, mais umas 2, 3 pessoas do conselho e não chegamos aí a uma conclusão definitiva para poder amarrar essa questão de ser munícipe de Taubaté, né? Não conseguimos amarrar.
A gente não quer deixar essa ponta solta, porque é um recurso do cidadão taubatiano, vem dos impostos do cidadão que paga aqui. Eu acho que é injusto. A gente mora aqui, eu já moro aqui há 20 anos, pagar para uma pessoa que vai sair daqui e vai levar o conhecimento para ser aplicado em outros municípios, vai levar o nosso benefício para outro lugar, né? Mas aí nessa questão, confesso que estamos meio amarrados aí. Tenho essa ideia do ensino médio, mas não sei se seria válido isso, até porque no curso técnico, às vezes, né, a gente pega pessoas de mais idade, né, que já estão morando em Taubaté, por exemplo, há 10 anos, mas quando fez o ensino médio em outra cidade. E aí também não conseguiria abarcar essa pessoa no CIMUB, né? Então tem que pensar direitinho, é uma questão complexa, não é uma questão simples, tá? Eu trouxe esse dado, eu não coloquei no slide, mas eu trouxe esse dado, eu tenho esse dado lá na nossa secretaria, eu tenho os dados de quantas inscrições a gente tem, da onde veio as inscrições, quantas pessoas ligaram para a gente no telefone, quantas pessoas mandaram e-mail, a gente faz todo esse registro, né? E a gente tem cerca de 2024, 55 inscrições fora do município. E 2025, 27 inscrições fora do município. Então, assim, mesmo com a legislação dizendo que não poderia ter do município, o pessoal de Tremembé, o pessoal de Caçapava faz inscrição, tenta às vezes colocar endereço daqui, mas você vê que não mora aqui. Então, tem procura sim, tá? Falar que não tem procura do pessoal que não é munícipe, tem. Eles tentam, né? Às vezes colocar o endereço do avô, que mora em Taubaté, mas a família mesmo mora em Tremembé, mora em Caçapava, mora em Pinda. Então, a gente tem essa demanda sim. Então, se a gente abrir, né, pode ser que essa pessoa, né, seja beneficiada, né, e acaba que a gente não consegue contemplar. Se essa pessoa for mais carente, entre aspas, né, que a pessoa de Taubaté, acaba ela entrando e o próprio município de Taubaté não entra. Tá? Então, a gente está nesse dilema aí, mas até agora, infelizmente, não chegamos a um consenso, né, de como alterar essa legislação, né? Existe já uma bolsa da própria Unital, que chama Bolsa PAN, né? É o adiantamento de mensalidade, é o programa de adiantamento de mensalidade, que ele funciona na via financiamento, né? 40% para os cursos na Unital. Então, a Unital já tem uma bolsa que atende pessoas de outros municípios. Essa Bolsa PAN é para qualquer aluno, seja do município de Taubaté ou não, tá? E o CIMUB seria específico para o município, né? Haja visto que é um recurso do município, é um recurso arrecadado pelo município de Taubaté, tá? Então, a gente não, até hoje, né, nesses meses que estão aí, a gente não conseguiu ainda definir, né, alguma coisa que a gente possa alterar na legislação, que a gente consiga abarcar os munícipes de Taubaté, tá? Até se alguém tiver alguma sugestão, pode mandar e-mail lá para o CIMUB, a gente analisa, verifica, tá? Mas ainda não tivemos um plano B, porque todos os planos que a gente pensa, sempre a gente calha na mesma coisa, né? Pensei nessa questão do ensino médio, mas aí não abarca a pessoa que às vezes já está morando há 10 anos em Taubaté, tem 30 anos de idade, quer fazer um curso técnico para se colocar no mercado de trabalho, né? A gente tem bastante procura ali de estética, podologia, enfermagem, e aí ela não vai ser contemplada porque não fez o ensino médio aqui. Então, tem que pensar direitinho para poder amarrar todas essas questões, tá? Então, o CIMUB está aí, né? Precisa... caso vocês tenham alguma sugestão, a gente acata também, tá? Então pode mandar um e-mail lá para o CIMUB que a gente ainda está em análise, né? Infelizmente não tenho uma resposta concreta para dar para vocês aqui já, né? Falar, olha, vamos fazer isso. Infelizmente não temos essa. O nosso apego é na decisão judicial, que se Deus quiser vai dar tudo certo aí para o CIMUB e a gente consiga abrir e caminhar normalmente como tenha caminhado, tá? Acho que é isso.
Inclusive, adicionando a fala do Oscar, o Conselho, a gente já deliberou e cancelou algumas bolsas de denúncias que recebemos de alunos que não eram do município de Taubaté, e a gente acabou fazendo essa investigação e descobrimos que o aluno realmente burlou a documentação do CIMUB e não era munícipe de Taubaté. Então, assim, a gente vê que tem uma demanda fora, então, assim, é uma preocupação muito que a gente tem em verificar que a documentação seja, assim, bem fidedigna ao que acontece. Então, assim, às vezes o aluno dá o endereço de uma avó, de uma tia, que ele não convive, mas quando a gente vai fazer a visita, a gente, às vezes, pega algum indício que o aluno não convive, que ele apenas deu aquele endereço, que ele está naquele local, naquele momento, mas a gente percebe. Então, assim, as assistentes sociais ficam muito atentas na visita social para a gente perceber se esse aluno realmente reside naquele endereço. Então, é uma preocupação muito fiel ao CIMUB isso. Só entrando nessa questão mesmo da visita social, também é um empecilho, né? Se a gente tiver alunos de São José dos Campos, como que a gente vai fazer uma visita social lá em São José dos Campos, com assistente social lá em São José dos Campos, né? Às vezes dá um endereço falso de outra cidade, você chega lá, a pessoa está lá, mas realmente não é o endereço dela, né? Aqui em Taubaté é mais fácil, né? Às vezes a assistente social conversa com o vizinho, já sabe mais ou menos ali como que é o bairro, né? Então tem essa questão também, né? Se a gente abrir para o público total, pode vir pessoas de outro estado. Hoje o curso de medicina da Unital vem muita gente de fora, né? Vem até de outros estados. E aí, se essa pessoa passa na primeira fase da análise documental, como que a gente vai fazer essa visita social em outro estado? Né? É meio complicado também para o CIMUB, tá? Por isso que a gente quer amarrar alguma coisa para ver se continua, né, com essa questão de favorecimento do munícipe de Taubaté. Bom, queria concluir, né, parabenizando o apontamento do nosso procurador, Dr. Paulo, né, sempre muito claro nas suas declarações. Agradecer ao Oscar também. E fazer a reflexão, né? É uma política pública tão bacana para o nosso município, né? A gente não só está fazendo a concessão, né, dessas bolsas, mas realizando sonhos, né? Tem as meninas da medicina que podem, né, afirmar a família sonha junto, né? Todo mundo poder, né, participar de todo esse processo. Infelizmente, a gente não pode abrir precedentes, né, para determinadas situações. Tem que estar muito amparado juridicamente, tem que fazer todo o processo de uma forma muito clara, com um acompanhamento muito rígido, tanto da Secretaria de Educação quanto da Secretaria de Desenvolvimento Social. Essas visitas são importantíssimas, porque é lá que a gente constata a real necessidade da família, né, e daquele estudante, de poder ser contemplado com essa bolsa, né? Como o Oscar frisou aqui, não é um vínculo de 1 ano, mas é um vínculo de 4, 5, 6 anos, dependendo do curso. Então a gente tem que ter muita cautela, né? Até porque a gente está falando de recurso público. Sobre a questão do fundo, achei muito importante o apontamento do vereador Douglas, porque esse fundo já era para ter sido criado em 2014, né? Então há necessidade sim da criação desse fundo. E lembrando também, né, que de repente, esse fundo hoje não teria nem aporte, porque a gente tem um grau de inadimplência muito grande também daqueles que concluem, né, o ensino. Tem a modalidade de poder trabalhar, né, e pagar com o próprio trabalho, seria muito interessante para a gente, principalmente o pessoal da área da saúde, mas também a gente tem aqueles que, né, devolveriam esse recurso, né, em forma de pagamentos para o município, e que a inadimplência também é muito alta. Então, algo também que a gente precisa monitorar. O Oscar faz esse trabalho desde 2024 para a gente poder aportar mais recursos, conceder mais bolsas. A gente deveria também arrecadar mais, né, dessa inadimplência, e assim aumentar o fundo, né, e quem sabe poder conceder mais bolsas, né, e realizar uma política pública ainda maior. Então, a gente tem que tomar cuidado com os precedentes, ter todo esse amparo jurídico e, né, fazer as adequações necessárias. Estamos trabalhando com a possibilidade de derrubar essa liminar e a gente dar continuidade, né? Vamos ter um pensamento positivo, acredito que isso vai dar certo. E, né, parabenizo pela
a ação dessa audiência pública, porque isso é muito importante para o município. O Douglas, como disse, né, é um filho do CIMUB. Eu tenho amigos, colegas do meu filho, que hoje estão na universidade, que são também filhos do CIMUB, e a gente sabe o quanto uma política pública educacional pode mudar vidas, né? Então, pode ter certeza que o governo do prefeito Sérgio Vitor vai fazer de tudo para que a gente possa, né, dar continuidade nessa política pública dentro dos parâmetros legais e que a gente contemple sempre o cidadão taubatiano da melhor forma. Agradeço ao secretário Elcio. Quero deixar em aberto se alguém quiser falar alguma coisa. Então, a gente tem a esperança no dia 1º de abril, né, doutor? Bem nesse dia. Meu Deus do céu. O doutor estava me falando que vai fazer, inclusive, uma sustentação oral nesse dia, para que a gente possa desatar esse nó e resolver o problema aí da questão do CIMUB. Então, cria-se essa expectativa muito grande a partir do dia 1º de abril. Vou ficar atento, peço ao Elcio, secretário, ao professor Oscar e o doutor também, que passe essas informações para a gente, que a gente possa passar para o cidadão, porque nosso gabinete, como a vereadora Vivi falou, as pessoas buscam muito informação, essa audiência pública, a gente sempre quer deixar algumas alterações, inclusive, da lei do CIMUB, saiu dessas audiências públicas, algumas sugestões que os pais trouxeram, a comunidade trouxe, os alunos trouxeram, porque a gente precisa dar uma satisfação para a população. E são 1.400.000, eu só quero porque isso a gente tem que trabalhar com as possibilidades. Não tendo o CIMUB esse ano, a gente tem 1.400.000 de bolsa, ok? Esse recurso se acumula para o ano que vem? O recurso, ele é empenhado Naquele ano. naquele ano. Sim. 31 de dezembro, se o recurso não utilizou, ele volta para a prefeitura. Aí tem que empenhar para o ano que vem. Tá. Aí eu não sei como que vai ser o empenho para o ano que vem. Ele não é automático. Ele não é automático. Precisava fazer a questão do fundo por causa disso. Ele né? não é automático, né? Então, não sei no final do ano o que vai rolar, né? Mas se não tiver o CIMUB para 2026, chega no 31 de dezembro do ano que vem, esse dinheiro tem que voltar para a prefeitura. Tá? Não foi utilizado, volta para a prefeitura. Não é cumulativo. Tá, eu vou fazer uma sugestão aqui, porque para os alunos contemplados a gente pode aumentar a porcentagem, se a gente não utilizar para as novas bolsas. Doutor, secretário, se a gente, hoje, por exemplo, a gente não conseguir utilizar esse ano, todas as hipóteses a gente tem que trabalhar. Não conseguiu utilizar esse recurso esse ano, porque está aí no STJ, no STF. Se Deus quiser, dia 1º nós vamos conseguir resolver esse problema. Mas não resolvendo, o que a gente não pode perder é esse recurso, na minha opinião. Os alunos que já são contemplados, que a gente buscasse um mecanismo legal de aumentar as porcentagens dessas bolsas que já foram contempladas. Não é, Ivete? Muitos alunos ganharam 20, 30, 40, 50 e que também já estão se endividando. Se há uma possibilidade, Oscar, dentro de um programa social, aí eu vou pedir para o presidente do CIMUB se manifestar, porque a gente precisa da deliberação da Juliana lá do conselho do CIMUB. Não havendo o CIMUB esse ano, tem possibilidade de se deliberar que esse recurso seja empenhado para as bolsas dos alunos que já existem, porque ele tem aluno que tem 30% de bolsa, tem aluno que tem 20%, tem aluno que tem 50%, tem aluno de medicina que tem 50%, os outros 50% está fazendo negociação lá na Pró-Reitoria de Finanças em 10, 15, 20 vezes para poder pagar. O que a gente não pode, vereadora Vivi, é devolver esse dinheiro para os cofres públicos, né? Eu acho que tem que investir em bolsa de estudo. Se a gente não vai usar esse ano, não vai acumular para o ano que vem, que a gente utiliza para os alunos que já têm a bolsa, pelo menos, que é a lei antiga, e esses alunos já foram avaliados de forma, tem uma avaliação da assistente social, tem uma visita da assistente social, que a gente pudesse aumentar as porcentagens dessas bolsas de estudo desses alunos. Seria possível, Elcio? De acordo com a legislação do CIMUB, quem tem até 50% pode concorrer de novo à bolsa e ganhar uma nova bolsa, né? Maior.
Por exemplo, né? 2024, que foi o primeiro ano que o CIMUB foi para a educação, infelizmente, né, nós não conseguimos dar uma bolsa boa para todo mundo. Então, ficou ali na faixa de 35%, 40%, 50%. 2025, nós já conseguimos dar 100% para todo mundo do custeio, né? Então, aquele que ganhou 30%, 40% no custeio em 2024, a gente acrescentou, ele fez um novo processo e acrescentamos mais 70%, 60%, foi todo mundo para 100%. E o pessoal do financiamento, vou falar aí do pessoal da medicina, a bolsa mínima foi 50% e para o pessoal de 2024 menor ganharam mais 25%. Então eles foram mais ou menos para 65%, 70%. Mas isso eles fizeram um novo processo para ganhar a bolsa. Aí eu não sei se juridicamente ou legalmente a gente conseguiria aumentar a porcentagem de bolsa dessas pessoas que têm menos de 50% sem fazer o processo. Mas aí fica a cargo aí do jurídico da prefeitura nos autorizar ou não, né? Eu não sei se é viável isso. Eu sei que tem essa possibilidade, mas fazendo um novo processo, tá? Então, a gente pode realizar uma consulta, primeiramente, à Secretaria de Fazenda, referente à questão do empenho, se a gente pode reutilizar esse empenho com as bolsas que já estão vigentes, porque esse empenho ele foi separado para novas bolsas, então a gente precisa primeiro realizar essa consulta, ter essa segurança, depois a gente vai fazer uma consulta à Procuradoria, referente à lei do CIMUB, ao edital, como poderia proceder essa situação. Posteriormente, tendo a parecer positivo de todos esses locais, a gente vai reunir os outros membros do colegiado do conselho para a gente poder votar sobre essa deliberação, porque eu acredito que seja interessante para os outros membros do conselho das instituições que fazem parte, a gente fazer esse aumento, esse repasse. Eu vou dar uma sugestão que o Elcio falou, a gente estava falando aqui tricotando antes de falar. E a minha sugestão é a criação novamente do fundo. Porque se o fundo existe, o Elcio até falou aqui para mim, sugiro que a gente coloque esse recurso no fundo, ele fique aplicado, porque é a aplicação do fundo. Então, se existe o fundo, vamos pegar esse 1.400.000 e colocar no fundo do CIMUB. E aí, se ele está no fundo, a gente pode acumular com o orçamento do ano que vem e aí contemplar mais bolsa de estudo. Essa sugestão, secretário? Eu acho que seria interessante até para o conselho. E até 1.400.000 aplicado, nem sei quanto que está na aplicação financeira disso, 1%. Nós vamos conseguir atender mais alunos, quer dizer, o ano que vem a gente vai ter uma porcentagem maior de bolsa, porque os alunos formados esse ano, os desistentes, nós vamos ter essa cota para o ano que vem. Se a sugestão nossa aqui, minha do secretário Elcio, e o conselho, o procurador e toda essa mesa que está aqui, a gente criar o fundo, a gente vai ter um valor maior, viu, Ivete? Você que está atuando, Thalita, viu, Vivi? Nós vamos ter um valor maior, já o que está no fundo e o do orçamento do ano que vem. Quer dizer que o número de alunos contemplados, por mais que esse ano o aluno não foi contemplado, o recurso está lá no fundo. O ano que vem, esse recurso vai conseguir contemplar os alunos que não tiveram oportunidade esse ano, acumulando com o orçamento do ano que vem. Não é isso, secretário? E isso, é isso mesmo. Olha, o secretário... Fala aí, secretário. Bom, importante. Lembrando, né, que a gente, né, se houver a possibilidade da gente poder fazer a reserva, né, desse valor que já está empenhado esse ano, mais o valor do ano que vem, inclusive com o pagamento de quem já está se formando e realizando, né, o pagamento das mensalidades ou dos acordos, né, também irem para poder endossar esse fundo, né, seria interessante, uma alternativa. Então, uma possibilidade, vamos fazer uma indicação, vereadora Vivi, juntos, para o nosso secretário? Tá? Vamos fazer uma indicação em cima disso? Acho que é importante os representantes dos vereadores que estão aqui, a gente fazer junto e fazer a indicação para o secretário, agradecer ao secretário por essa possibilidade, porque se a gente cria o fundo, a gente tem aí essa aplicação, o recurso que a gente vai receber, vai o dinheiro para o fundo, a gente vai criar realmente uma musculatura para a gente poder fiscalizar melhor e acompanhar.
Deus queira e São Francisco, padroeiro dessa cidade, que dia 1º Deus vai tocar no coração daquela mulher e nós vamos ganhar esse processo, né, doutor? Inspiração para o senhor aí, Deus abençoe. Mas se isso não ocorrer, a gente tem que buscar outros caminhos. Passar para o pessoal, você quer fazer as considerações finais. Muito obrigado. E só para registrar, senão o pessoal do cerimonial puxa minha orelha, não teve inscrição aqui do plenário e também questionamento pela internet, também não teve questionamento. Agora passo para a mesa para as considerações finais e a vereadora Vivi também. Para finalizar, em nome do CIMUB, né, quero deixar que as portas estão abertas na Secretaria de Educação, funciona a parte administrativa do CIMUB, funciona lá na Secretaria de Educação, então sempre que tiver alguma dúvida, nós fazemos atendimentos lá das 8 às 5, né? Os assessores dos vereadores aí, acho que alguns têm o meu telefone pessoal, pode mandar mensagem sempre que precisar de alguma coisa, e a gente vai torcer aí para que dê tudo certo e a gente consiga abrir aí para o segundo semestre o CIMUB e tocar essa política para frente, né? Eu estava dando uma olhadinha nos históricos do CIMUB, assim, pelo que eu li, pelo que eu conversei com o pessoal mais antigo, é uma política pública, eu acho que vem de 1992. Não chamava CIMUB, né? Mas já havia a prefeitura essa demanda de bolsas de estudos. Em 2009 criou, acho que a primeira lei, a lei de 2009, né, do CIMUB. Aí depois em 2014 agora teve essa atualização da legislação em 2014. É nessa legislação de 2014, a 334, de 12 de fevereiro de 2014, que fala do Fundo Municipal de Bolsa de Estudos da criação, que já era para ter criado desde 2014 esse fundo, né? Mas a gente faz a parte administrativa, para a gente não tem impedimento nenhum, né? Deixar bem claro aí que, assim, se tiver que ser aberto, a gente vai abrir, para a gente não tem problema nenhum, não é um empecilho do CIMUB, não é o CIMUB que não quer abrir o processo seletivo, tá? A gente depende dessa decisão judicial, né? E que se der certo, a gente vai abrir sim um processo seletivo, a gente já tem toda a documentação preparada, a gente já tem as instituições homologadas que vão participar do processo seletivo, a gente já fez essa homologação no final do ano passado, né? A gente já tem toda a documentação e estrutura pronta para soltar o CIMUB, tá? É mais aguardar essa questão judicial, tá? E qualquer coisa, estamos na Secretaria de Educação, né? Novamente, na Praça 8 de Maio, das 8 às 5, qualquer dúvida pode nos procurar lá, que a gente esclarece as dúvidas, ok? Acho que é isso. Bom, queria agradecer a oportunidade, né? Vocês viram que tem muita gente competente tratando desse assunto, né? Lá na Secretaria de Educação, tanto o Oscar como a Juliana, a nossa presidente do Conselho do CIMUB, né? E volto a reforçar, né? Que se a gente depender da sustentação oral do nosso procurador, né? A gente ganha a causa, né? A gente derruba a liminar. Vocês viram a potencialidade que ele tem, né? E vamos trabalhar com a hipótese que a gente vai conseguir sim derrubar, poder fazer a concessão. Mas, como o Oscar fez o apontamento aqui, desde 2014 já era para ter sido criado esse fundo. Então, talvez no momento adverso seja um momento para a gente poder tomar essa medida e nos preservar, né? E nos prepararmos para uma situação para 2027, né? Na pior das hipóteses, mas com uma perspectiva muito boa. Bom, obrigado a todos pela audiência, pela participação. Contem conosco, o Secretaria de Educação está de portas abertas para atendê-los. Agradeço a oportunidade por participar deste debate, um debate importante em relação a uma política pública essencial. Fiquei feliz aqui de dividir a mesa com o vereador, com o Elcio, que é um secretário de Educação exemplar, muito dedicado à nossa cidade, à educação de Taubaté, ao Oscar, presidente do Conselho também do Moça CIMUB. E quero reforçar a todos que a Procuradoria-Geral do município está atenta, dedicada e empenhada, não apenas na proteção desta política pública, mas de todas as outras que são tão essenciais e fundamentais ao nosso cidadão. Muito obrigado. Gente, eu quero agradecer, então, o convite para a gente estar
aqui esclarecendo as situações do CIMUB. Eu quero reafirmar o compromisso do Conselho com a transparência, com a legalidade, com a continuidade dessa importante política pública para o município. Então, assim que a gente tiver alguma definição judicial referente a isso, o Conselho trabalhará para o mais breve possível esse processo do CIMUB ocorra, porque o Conselho reafirma a importância do CIMUB, é uma política pública que todos nós acreditamos e a gente entende a importância dela para o município. Então, é do interesse do Conselho que ocorra o processo do CIMUB. Vereadora Vivi. Vereador Douglas Carboni, fico muito feliz com essa audiência, principalmente da gente conseguir, dentro de um consenso, né, a participação e colaboração do secretário de Educação, professor Oscar, o próprio procurador aqui, a nossa presidente do CIMUB, que a gente tinha, né, então, o plano B, conforme eu citei e Vossa Excelência também. Então, acho que é muito legal a respeito do que o professor Oscar falou sobre comprovar, né, ensino fundamental, ensino médio. Acho que é inviável, uma sugestão minha, tem que realmente comprovar a moradia na cidade de Taubaté por determinado tempo. Eu acho que esse é o caminho mais certo. Pode cair nessa contradição mesmo do cara ter feito ensino fundamental, foi embora, ficou 10 anos, 15 anos longe da cidade, depois vem e quer ser contemplado com a Bolsa CIMUB. Então, acho que tem que realmente se pensar com carinho, como o vereador Douglas Carboni colocou, orar a Deus para que dia 1º seja iluminada a cabeça dessa desembargadora e ela consiga aí não prejudicar os nossos alunos que já estão aí em andamento de estudo ou até na esperança de começar os seus estudos. A gente agradece a colaboração, o carinho, a atenção da Prefeitura Municipal e respeito para essa casa. Quando é chamado, né, convidado uma audiência, vocês vêm prestar esclarecimento e que não é só para a gente, é para a população que a gente representa. Parabéns mais uma vez, Douglas Carboni, vereador, por estar lutando por essa causa, pelos alunos, como você mesmo colocou, você é um filho do CIMUB, vem de uma herança, né, de família humilde, não teria nunca condição de ser um mestre como o senhor é hoje, e tudo isso começou com o CIMUB, com esse apoio do CIMUB. Eu fico honrada que a gente tem aqui à frente vereadores que lutam, brigam pela educação do nosso país, que é a salvação futura do nosso Brasil. Obrigada. Agradeço a vereadora Vivi, agradeço a vocês que nos acompanharam, os alunos aqui da medicina, os pais dos alunos que estão aqui conosco, do Diretório Acadêmico de Medicina, que faz presente, os assessores aqui, e peço a vocês, os assessores, que falem com seus vereadores, porque acho que é importante que todos assinem essa indicação e que a gente busque o melhor caminho para resolver o problema dos nossos alunos, né? Os pais, os familiares, os avós, as tias, todos estão se endividando para poder pagar a matrícula dos seus netos, né, dos seus familiares, seus entes queridos na faculdade, e mais do que nunca é que a gente possa buscar um caminho que esses alunos possam receber essa bolsa de estudo, né? Eu acho que é necessário que a gente fale sobre isso. E eu quero agradecer a presença de todos aqui, na pessoa do secretário Elcio, dizer que é muito importante esse diálogo com a sociedade. Nós demandamos, muitas pessoas procuram a gente muito, a minha assessora Thalita sabe disso, dia sim, dia não, estão ligando no meu gabinete para falar de CIMUB, porque a gente sabe quanto que é importante essa política pública em Taubaté, né? E o secretário me traz esperança quando essa questão do fundo, né? A gente vem falando há bastante tempo desse fundo. É importante que o próprio fundo do CIMUB possa se autossustentar, né? Ele possa pagar ao curso, a faculdade de outras pessoas que queiram estudar, né? Então, é importante a gente ter um fundo para que o conselho administre junto com a secretaria, para que os alunos acompanhem, para que esse recurso vá realmente para a educação, que ele vá para esses alunos. Como bem falou o procurador, é uma política pública nossa. Poucas cidades fazem o que Taubaté faz. Desde 1992 existe essa política pública de Bolsa CIMUB, que foi implementada, porque a gente entende que a gente tem aqui uma faculdade, né, uma universidade, e esta faculdade tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. E é importante a gente ter mão de obra qualificada. Então, essa política pública se pensou há muitos anos atrás, à época Salvador Courier, que foi o prefeito da cidade, né, que deu essas bolsas em 1992, prefeito da cidade era Salvador Courier.
Então é importante que essa política continue, que ela não se acabe, porque muitas pessoas são formadas, as famílias têm essa grande oportunidade. Uma parte dos nossos professores, vereadora Vivi, foram contemplados com Bolsa CIMUB, aqui que são formados em Taubaté. Então, assim, é importante. Registro a presença também do assessor parlamentar, do vereador Richard Rodrigo. Acho que é importante a gente falar que essa indicação, secretário, você abre uma possibilidade para a gente desse diálogo, uma ponte, realmente, eu falo que político cria ponte, não muros. E a gente vai criar uma política que nós vamos passar, mas quem tocar daqui para frente terá um fundo que será administrado por um conselho que terão seguranças jurídicas para poder argumentar. Quando eu faço um elogio público ao professor Oscar, porque eu sempre prezei essa questão. Poxa vida, o CIMUB não tinha um computador para o pessoal ver os dados, as informações. Era horrível, a gente brigava, eu mandava emenda e falava, gente, vocês estão gastando a minha emenda aonde? Tem que alugar carro para poder assistente social fazer visita. Eu mandei dinheiro para poder alugar uma época carro para elas fazerem visita, porque não tinha carro na prefeitura para fazer visita. Então, assim, a gente acredita nessa política pública, acho que é importante. E eu quero muito realmente agradecer você, secretário, porque abre uma possibilidade da gente ajudar os futuros alunos que vão ter essa bolsa de estudo. E não tem coisa mais... Vocês não sabem que eu já vivi momentos muito felizes na minha vida. Mas a minha mãe me vendo pegando uma beca é uma coisa que eu acho que todo filho precisa ter essa oportunidade. Valeu a pena todo o sofrimento que foi os exames na cabeça, né? 1/10 mandava a gente de exame, o sacrifício muitas vezes de estudar até tarde, mas você vê a família, né? Eu tive a oportunidade, só compartilhar aqui, na minha formatura, vereadora Vivi, eu aluguei um micro-ônibus, foram 30 pessoas na minha formatura, uma família buscar a pé, né? Eu era presidente da comissão de formatura e um dos últimos formaturas foi com a DACOM, a minha formatura. E depois eles faliram, né? Mas aí, na colação de grau, que a minha mãe me viu de beca, a minha tia, a minha avó, aquilo foi assim, eu estava feliz por mim, mas eu era o primeiro neto sendo formado. Então, formando numa faculdade. Então, aquilo foi uma coisa de louco na família. E meu pai, jardineiro, com tanto sacrifício, e me ver formando aquilo, não tem dinheiro que pague. Então, para o pai, para a mãe, para o tio, para a tia, a mãe muitas vezes está lá se sacrificando, o pai se sacrificando para aquele filho estudar. O filho de medicina, por exemplo, ele estuda o dia inteiro. Ele não consegue nem trabalhar para ajudar com R$10 dentro de casa. Então, assim, família muitas vezes deixa de viajar, deixa de fazer uma reforma na casa, trocar de carro, fazer tudo. Ela para a vida dela, Rodrigo, durante 6 anos, só para aquele filho. É uma coisa de louco. Eu estou lá na universidade há uns 30 anos na universidade, que eu conheço a universidade de dentro. Você vê cada história, né? Então, acho que é importante a gente ter uma política séria pública de bolsa de estudo. Mas eu agradeço a você, agradeço essa audiência pública, agradeço aos funcionários aqui presentes. Desculpa me estender, mas é importante, né? A educação muda histórias e que muda uma sociedade. Por isso que a gente tem que sempre falar de educação com muito carinho, muito respeito. Então, boa tarde a todos vocês. Declaro essa audiência encerrada.